Deus tem muito a falar sobre o ser humano, sobre economia, sobre o que funciona, o que não funciona. Mesmo se nós não tivéssemos a história para ver o que funciona ou não, a Bíblia já nos fala o que funciona ou não. Quanto mais pessoas seguissem a Bíblia, melhor as coisas funcionariam nesse mundo. Até pessoas que não têm Cristo como Salvador, infelizmente, eles são perdidos. Mas até pessoas que não conhecem a Cristo, mas seguem certos princípios da palavra de Deus, as coisas dão melhor para eles. Com criação de filhos até, por exemplo. Às vezes tem crentes que criam filhos errados, e alguém que é descrente, ele cria o filho mais semelhante com o que a Bíblia ensina, e os filhos dele dão mais certos, nesse mundo do que os filhos do salvo. Então os princípios bíblicos são como as leis da natureza, que inclusive foi o mesmo Deus que criou. A lei da gravidade funciona, se você crê ou não nela, ela funciona. Essas leis da economia, por exemplo, elas funcionam se aplicar os princípios. Vamos ver Mateus 25, por favor, Mateus 25. E como eu disse, nós estamos na terceira semana. Se alguém não pegou as outras lições, perdeu algumas coisas, a gente tem gravado inclusive, para alguns que estão com as crianças, outras coisas, qualquer coisa, só pedir. Mas Mateus 25, nós não vamos estudar Mateus 25 novamente. Umas semanas atrás a gente estudou as parábolas em Mateus 25, e a gente não vai entrar no significado dessa parábola mesmo. Tem uma lição para nós de vida cristã. Mas vamos ficar de pé, por favor, só para dar uma esticada. Mateus 25, versículo 14. Por isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Vocês conhecem a parábola? O que tinha 5 talentos, ele usou aqueles talentos, ele multiplicou aqueles talentos. O que tinha 2 também, mas o que tinha 1 enterrou. Se você depois conhecer o ensino dessa parábola, você vai perceber que alguém que não conhecia Cristo. O dono aqui é o Senhor Jesus, quando ele partiu. Aqui está falando dos judeus, a gente não vai entrar na interpretação, mas ele vê ele como um servo ruim, então ele não conhecia Jesus, e ele enterrou o seu talento. Mas o que é interessante para o nosso estudo hoje é você ver, quando Jesus chegou no versículo 20, então aproximou-se do que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos. Senhor, entregasse-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E daí aquele que tinha 2, a mesma coisa, ele multiplicou os talentos. Daí versículo 24, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro. Está vendo? Ele não conhecia o Senhor Jesus. Você percebe depois no fim, que ceifas onde não semeaste, e ajuntastes onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo porém o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai-lhe pois o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Senhor, fala que nossos corações nos ensine mais a Tua palavra. Queremos sempre conhecer a mente de Cristo. Nos ajude, Senhor, hoje eu peço em nome de Jesus, amém. Amém, pode sentar, obrigado. A lição espiritual, você sabe, nós estamos aqui, nós somos mordomos, tudo que Deus nos deu, e Deus quer que nós usemos tudo para o reino de Cristo, amém? Nós vamos dar conta. Lembra a nossa frase que estava aqui no quadro anterior? Negociai até que eu venha. Quer dizer, nós devemos estar servindo ao Senhor com o que Ele nos deu. Seja 1 talento, seja 2, seja esses talentos até eram benefícios aqui. Seja o seu carro, o que Deus colocar na sua mão, você deve usar para o Senhor. E você um dia vai dar conta ao Senhor por isso. Então esse é o ensino espiritual dessa parábola. Foi por isso que Jesus deu. Só que tem princípios aqui na área de finanças.
Note que ele esperava que eles fizessem alguma coisa com o talento que ele deu para eles. Nós começamos a falar semana retrasada, e passada. Tem duas filosofias. Quando se fala de governo, quando você fala de finanças, de economia. Tem a filosofia do Spock, que é: lógica claramente indica que as necessidades de muitos superam as necessidades dos poucos. Essa é a filosofia de grande parte do mundo hoje em dia, e grande parte do Brasil, essa é a ideia. O coletivo manda. Nós temos que fazer o que é melhor para o coletivo, mesmo se for tirar esse direito que você tem, ou aquele, a gente faz isso para o bem do coletivo. Parece bom. Isso que é importante você saber, por isso que eu falei de princípios bíblicos, irmãos. Você tem que conhecer o que a Bíblia diz. Você tem que saber o que a Bíblia ensina. Senão pessoas falam coisas e falam: não, isso é verdade, eu concordo, tem que pensar em todos, né? Mas errado, não está certo. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós vimos uma citação semana passada do C.S. Lewis, dizendo sobre o homem. Se o homem é temporário, se o homem vive nesse mundo, morre, né, um vapor e some, então de fato o Estado é mais importante do que o homem, porque o Estado permanece mais tempo, talvez 100 anos, talvez mais que 100 anos, um governo, o Estado permanece. Porém, se o homem é eterno, como a Bíblia nos ensina, então uma pessoa vale mais do que o Estado. Uma alma, um indivíduo. Jesus disse que uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Então essa é uma perspectiva diferente que nós vemos no mundo. E Deus deu certos valores para o homem, são intrínsecos. Quando Deus criou o homem, pessoas falam sobre direitos. Esse é direito, meu direito é ter isso aqui, meu direito é receber isso, meu direito é isso. Esses não são direitos que a Bíblia fala. O que a Bíblia ensina são que Deus criou o homem, a imagem de Deus, e o ser humano não é um animal. O ser humano é uma criatura criada na imagem e semelhança de Deus. Deus deu certos direitos para o ser humano, e esses direitos não devem ser tirados, porque foi dado não pelo Estado, não pelo governo, foi dado por Deus. São vários direitos intrínsecos ao homem. E Deus escolheu colocar esses direitos nas mãos de homens individualmente. E o governo, Deus deu o governo foi instituído por Deus, e o governo deve proteger esses direitos. São duas filosofias opostas. Por isso que eu falei de vários homens que conhecedores da palavra de Deus, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, na fundação dos Estados Unidos. E hoje, obviamente, tem outras filosofias e pessoas vão contra isso, alguns ainda tentam preservar. Eles sabem o que fez aquele país próspero do passado, mas pessoas esquecem, né? Eles viram contra. Mas nós temos, por exemplo, o Samuel Adams, que disse que homens não são anjos. Homens não são anjos. Então é uma das coisas. Você tem uma filosofia que é baseada no humanismo. Pensam, olha, se nós colocarmos a ciência hoje, a ciência moderna, em prol da humanidade, se nós escolhermos as pessoas certas, isso eu falo com meus alunos às vezes, eles falam, temos que mudar, temos que protestar. Eu falo, mas o que vamos colocar no lugar? O meu candidato é mais santo. Infelizmente, irmãos, isso que ele fala aqui nessa citação que a gente viu semana passada, se homens fossem santos, você podia dar todo o poder na mão deles, que está ótimo, seria perfeito, eles fariam certinho tudo, mas não são. Homens são pecadores, homens são depravados, e essa é uma coisa que estava muito na cabeça dos pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo. Eles sabiam da depravação do homem. Não importa a pessoa mais bem intencionada, vai lá, vai para Brasília, vai para Washington DC, vai ser corrompido pelo poder. Vai ser, por causa da natureza humana. Por causa disso, depois da reforma protestante, isso é história, homens conhecedores da Bíblia, eles viram, eu contei sobre os peregrinos que chegaram para os Estados Unidos, contei sobre Adam Smith, do livro dele. Eles viram 3 princípios básicos nas Escrituras, que se forem seguidos por sociedades, fazem a sociedade muito próspera, porque leva em consideração
o que a Bíblia fala sobre o homem, a natureza humana, e também o que somos como seres humanos, criados na imagem de Deus. E esses são, que nós citamos semana passada, o direito de propriedade privada, incentivo e liberdade. Foram bastante descritos no livro As Riquezas da Nação, em 1776, e no mesmo ano de 1776, foi escrita a Declaração de Independência dos Estados Unidos, independente do livro de Adam Smith, com os mesmos princípios. Eles escreveram na Declaração de Independência: consideramos que estas verdades, isso é o Stephen, a Alissa e a Melissa lá, onde assinaram, essa declaração. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas. Olha aqui que eles consideraram essas verdades evidentes, que homens, todos os homens são criados iguais. Então eles acreditavam no Criador, certo? E eles são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Ninguém deve tirar esses direitos do homem, dado pelo Criador. É diferente que dado pelo Estado. Quando você tem estatismo, você tem o Estado como aquele que dá os direitos ou tira os direitos. O Estado é Deus. Então se o Estado decidir amanhã, olha, eu acho que o cristianismo está nos atrapalhando, eu acho que crentes pregando contra esse assunto, aquele assunto, eles estão atrapalhando o coletivo, eles podem tirar alguma liberdade nossa. Só que o que eles reconheceram é que essas liberdades são dadas por Deus, o Criador, não por nenhum Estado, não por nenhum homem. Que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Eu disse que vários documentos da mesma época, em outros estados, escritos pelos mesmos homens, diziam vida, liberdade e propriedade. Só que eles queriam deixar mais abrangente, porque abrange mais coisas que simplesmente propriedade. Mas tem a ver com o direito de propriedade, é tudo isso. Sem direito de propriedade, você não tem livre expressão. Se essa igreja pertencesse a outra pessoa ou ao governo, a gente poderia estar aqui, a não ser se o governo for contra nós, eles falaram, vocês não podem falar aqui, vocês não podem se reunir aqui. Está vendo? O direito de propriedade é ligado com sua liberdade de expressão e com muitas outras liberdades que nós temos. Então, que a fim de assegurar esses direitos, os governos, quer dizer, os direitos intrínsecos, os direitos dados pelo Criador, esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Então, Deus deu esses direitos ao homem, individualmente, e o homem, ele entrega isso. Por isso que eles tinham medo de um governo centralizado, eles queriam governos mais locais, o Estado, a sua comunidade, porque daí você voluntariamente dá alguns dos seus direitos. Você precisa de policiais para defender esses direitos, você precisa de bombeiros para cuidar da sua propriedade, precisa de juízes, você precisa de contratos. Quando você tem uma sociedade que preza a propriedade privada, você tem um governo que protege a propriedade privada. Então, ele vai garantir que contratos sejam obedecidos, certo? Então vai ter corte, vai ter leis que protegem a sua liberdade, que protegem a sua propriedade, seja ela qual for. Pode até ser uma ideia que você teve, pode até ser algum produto que você criou. Essa é a sua propriedade, é o fruto do seu trabalho. Essa é a sua propriedade. Nós vimos isso semana passada, o que é propriedade. Então, para a definição que nós estamos usando aqui, porque tem várias definições, o que é isso, o que é aquilo, o que é socialismo, o que é capitalismo. Capitalismo é a ganância tomando conta da sociedade e os ricos reinando, não é isso? De acordo com o que nós estamos vendo, de acordo com a nossa definição. Na nossa definição, no socialismo o indivíduo deve servir ao Estado. No capitalismo, em uma sociedade livre, o Estado é protetor dos direitos do indivíduo. Daí, sendo assim, o capitalismo é a troca livre de bens e serviços de propriedade privada. Então esse é o capitalismo, nossa definição. Isso que a gente tá... Agora, se alguém tem uma outra definição de capitalismo, eles têm outra ideia do que é capitalismo. Para eles é outra coisa. Como eu disse a semana passada, pessoas às vezes confundem intervencionismo com capitalismo. Mas isso que a gente está dizendo, capitalismo, troca livre de bens e serviços de propriedade privada. Socialismo, controle e posse estatal da indústria e propriedade. E tem graus disso, obviamente. Tem o extremo, o comunismo,
e tem, em todo o espectro, tem menos e mais desse controle. Então, esse é duas filosofias, vamos dizer, diferentes. Quando a gente fala sobre a livre troca, é incrível, eu estava estudando esses dias, e nós não vamos nem entrar nisso. Tem certas leis que regem o mercado, são leis de oferta e procura. Se você parar para pensar, é uma coisa, parece um milagre, parece uma mágica. Todos nós vamos acordar amanhã, e nós vamos ir para a padaria, e todo mundo aqui vai ter pão na sua mesa amanhã, se você gosta de pão. Todo mundo, não só nós. Quantos milhões de brasileiros tem? Mais que 200 milhões de brasileiros vão acordar amanhã e vão ter pão na sua mesa. Uma coisa incrível. Quem que organizou isso? Quem que determinou quem que ia produzir, quem que ia fazer, quanto vai custar o pão? É chamado a lei de oferta e procura. É uma coisa incrível. Coisas como lápis, né? Caneta. Como que decide quantos vai ter numa loja? Quantos que alguém vai vender? Quantas pessoas estão envolvidas? São centenas de pessoas envolvidas na produção de um lápis que você tem no seu escritório. Às vezes você nem sabe quanto custa, baratinho. Como que chegou até você? Uma coisa incrível. O mercado funciona de uma forma inacreditável, e ele funciona com, eles chamam da lei da oferta e procura. Tem uma certa demanda, uma procura de alguma coisa, e depois você tem um preço. O preço determina muita coisa. Daí a pessoa vai oferecendo, enquanto eles estão conseguindo um lucro, quando eles estão conseguindo um benefício maior do que eles colocaram, eles continuam produzindo mais. Mas chega um ponto que pessoas não vão comprar mais. Aí de repente chega um ponto que é um equilíbrio perfeito. O pão vai custar o que o pão custa. O que nós queremos pagar pelo pão vai ter para todo mundo naquele preço. Se ficar mais caro, vai faltar pão. Se ficar mais barato, vai faltar pão. Tem razões para isso. É uma coisa muito incrível. Você estuda isso, estuda a lei da oferta e procura. Se o governo fala assim amanhã, quanto custa o pãozinho, que eu nem sei mais, Steve que compra para mim, 50 centavos. Se o governo falar amanhã o pão vai custar R$1, ou se o governo falar amanhã o pão vai custar 30 centavos, sabe o que vai acontecer pela lei da procura e demanda? Sabe o que vai acontecer? Vai faltar pão. Por quê? Estuda a lei da procura e oferta. Eu quase entendi, né? Mas tem que estudar de novo, é muito complicado. Quando o governo, isso está acontecendo na Venezuela. O governo mexeu até um certo ponto que pessoas falam, eles só podem fazer compras, você tem uma ficha, você pode fazer compra tal dia, você vai lá e faz, mas não tem o produto. As pessoas estão comendo até os bichos de estimação deles. Não sei se vocês viram nas notícias isso. Quando o governo começa a mexer com essas coisas que nós falamos, o direito de propriedade, o incentivo e a liberdade, causa grandes problemas. Causa problema. Governos estão mexendo com coisas que Deus não intencionou que governos mexessem. Eu vou mostrar isso. E funciona, porque são princípios bíblicos. E Deus conhece a natureza humana. Ele sabe. Deus criou um mundo, irmãos, sustentável. Deus não criou um mundo assim, olha, está acabando os recursos desse mundo, tem muita gente, temos que controlar a população, porque tem muita gente. Deus não criou um mundo assim. Isso também é humanismo. Por isso tem esse negócio de aquecimento global. Eles acham que o homem é mau, que o homem está destruindo o planeta. O homem, sim, às vezes o homem abusa de certas coisas e tem que ser prudente, mas se deixasse o homem, eu vou mostrar que o homem vai cuidar de si, se precisar. Mas são outros interesses que estão envolvidos. Mas Deus criou um mundo. Você acha que o homem consegue destruir esse planeta? Se os governos do mundo falassem, vem aqui, eu quero que vocês planejem uma forma de mudar o clima global. Você acha que o homem conseguiria fazer isso? De jeito nenhum. Deus prometeu, enquanto há dia e a noite, vai ter as estações, vai ter o inverno, o verão. Deus prometeu em Gênesis 8. Quando tem um furacão, eles só esperam, eles não fazem a mínima ideia de que direção que vai tomar aquele furacão. Eles nem sabem falar se vai chover amanhã. E eles colocam modelos lá, falam, olha, o clima está mudando, mas sabe que nós vimos isso no estudo, alguns meses atrás, é o sol, o principal fator aí. O sol, ele aumenta e diminui um pouquinho. Se aumentasse muito, a gente estava frito.
Então, literalmente, não estou falando figurativamente. É um espírito de humanismo, do anticristo nesse mundo, irmãos. Acredito, por isso que o Papa está falando, nós temos que ter um governo mundial para resolver esse problema. Isso é a direção que o mundo está indo. Mas eu falei semana passada desses direitos intrínsecos do homem que o governo deve proteger. Por isso que estava na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eles falam, por isso que tem que ter um governo limitado. Eu não li o resto. Eles falam, por isso que a gente tem que ter um governo, mas um governo limitado. Esses 3 princípios. O direito de propriedade. Nós vamos repetir porque vimos semana passada. Deus disse, não furtarás. Deus disse, não cobiçarás. O que? A casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É pecado até querer o que é de outra pessoa. É direito de propriedade privada, está na lei de Deus. Então, a mesma coisa está no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ananias e Safira, eles morreram, nós vimos, porque eles não deram toda a propriedade deles. Eles morreram porque eles mentiram contra o Espírito Santo. Daí Pedro disse, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Isso chama-se direito de propriedade privada, era deles. Eles não eram obrigados a dar. E sabe, quando alguém começa a tirar algo de alguém, por isso que eu sou contra. Você fala, mas você não quer ajudar outras pessoas? Eu quero, eu vou mostrar como. Mas você não pode tirar, não importa se é rico. Eu vou tirar de você, eu vou dar para ele a força, coerção. Eu vou tirar de você, eu vou dar para eles. Isso é tirar da propriedade privada de alguém, é o fruto do trabalho de alguém. Ou é a propriedade daquela pessoa. É imoral. Mas é feito, aqui nos Estados Unidos, todo lugar. Mas não é certo. E causa grandes problemas. Fala, então, como vamos ajudar? Tem maneiras. Tem maneiras. E outra, se você tivesse uma sociedade livre, seria bem menos gente para você ajudar. Eu te garanto. Bem menos gente. E também mais estariam ajudando. Eu vou explicar por quê, não hoje, não vai dar tempo. Propriedade. Liberdade. Essa liberdade é de decidir o que você vai produzir, a melhor maneira de produzir, como você quiser fazer. Você escolhe o que você vai fazer, qual trabalho você vai fazer, como, quando, onde você vai abrir. Isso é liberdade. Sem nenhuma autoridade central distribuindo as tarefas, né, e sem ser gerenciado todos os detalhes, e sem uma regulamentação excessiva. O governo tem que proteger a nossa propriedade. Agora, obviamente, se alguém está vindo e jogando químicos no meu lago, que eu estou alimentando minhas vacas, o governo tem que me proteger. Ele tem que proteger a propriedade privada, para a gente ter liberdade de fazer trocas voluntárias. Ok? Isso que o governo deve. Isso é o que eu acredito que o governo faz, que deve fazer. Fala, o que você acha que o governo deve fazer? A Bíblia fala em Romanos 13, versículo 4, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministra de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então o governo protege, através do exército, protege nosso país, através de polícia, através de, como eu falei, bombeiros, de juízes, de leis. Tem que ter leis de contrato para proteger a nossa propriedade privada. Então, mas os governos têm extrapolado esses limites. Sim, nós como cristãos obedecemos governos, certo? Enquanto que nós não temos que pecar contra a nossa consciência, obviamente. Então a gente obedece as leis, mesmo que a gente, não é justo, tal, mas agora se alguém fala não pode pregar o evangelho, daí mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E às vezes os governos chegam até esse extremo, mas biblicamente Deus deu o governo para isso, para nos proteger a nossa propriedade, e o resto vai funcionar. Não para decidir quantos pães vão ser feitos amanhã, ou quem vai fazer, quem pode fazer, quem não pode fazer. Você deixa o mercado funcionar, a lei da oferta e procura vai determinar isso. Vocês não sabem
os problemas que causam numa sociedade quando o governo começa a mexer com coisas que não é para o governo mexer. Nos Estados Unidos tem um problema de saúde agora, que o Brasil também tem. Funcionava perfeitamente antes da Segunda Guerra Mundial, funcionava. Tinha médico para todo mundo, tinha médico de todos os preços, tinha médico para pobre, tinha para rico, às vezes eles pagavam com galinhas, com ovos. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o governo falou, eles congelaram os preços, os salários, perdão. Daí, empregadores começaram a oferecer seguro de saúde em vez, no lugar de salário, porque o governo congelou os salários, que era o mercado que estava decidindo, por causa da demanda, por causa da procura. Daí o que aconteceu? Subiu o preço muito alto da saúde, porque agora pessoas não negociavam mais no mercado, agora eram empregadores, né? Eram seguros empregadores que estavam, ninguém precisava, quanto custa isso, quanto custa aquilo, aí isso foi uma bola de neve, até hoje. Agora nós temos quase controle total do governo sobre a saúde. Começou lá na Segunda Guerra Mundial, mas é uma longa história, não entrei em todos os detalhes. Mas você vê o que acontece. Essas leis regulamentares, elas prejudicam. E nem o governo não foi feito para fazer caridade em nosso nome também. O governo deve falar, eu vou tirar de você e eu vou dar para essas pessoas. Porque tem princípios bíblicos sobre isso. A gente vai falar sobre generosidade, a gente vai falar sobre caridade. Só que isso não é caridade. Você tirar alguma coisa à força de alguém, não é caridade. Isso não é filantropismo. Não, mas é para dar para alguém, mas você tirou a propriedade de alguém. Isso é roubo. Isso não é caridade. E nem quando a gente dá, a gente está dando para muita gente, pelos impostos, tudo, mas isso também não é caridade, porque foi a força. Você não ganhou nada por isso, nenhuma bênção por causa disso. Foi na marra. Isso também não é caridade. Eu ajudo muitas pessoas, só ajuda nada, porque foi forçado. Não foi nem caridade sua e nem do governo. A gente vai falar sobre caridade, a gente vai falar sobre generosidade. Me lembro do açougueiro na cidade, ele saiu da igreja dele, uma igreja chamada Evangélica, ele disse que ele ficou chateado porque o pastor passou pela empresa dele, pediu para ele tirar no dízimo do salário dele para dar na igreja, né? Olha, sem permissão dele, ele ficou bem chateado, saiu da igreja. Aquele pastor tem umas filosofias meio socialistas, né, para a igreja. Acredita, até os pobres, a gente vai falar sobre caridade, mas se você tivesse uma escolha de ser um pobre num país com mais liberdade econômica, ou ser um pobre num país com menos liberdade econômica, liberdade para troca, para negócio, livre, qual você escolheria? Depende, se tiver também liberdade política. Você pode ter liberdade econômica, liberdade no mercado, sem ter liberdade política. Mas você não pode ter liberdade política sem ter liberdade econômica. Seria muito demorado de explicar, mas depois a gente conversa mais, ok? Olha aqui, essa é o Índice Econômico de Liberdade de 2016, do site Heritage Foundation, bem famoso sobre isso. Incrível, né? Hong Kong, de liberdade econômica, é um dos mais altos, de liberdade de troca e tudo mais. Singapura, tal, eles não têm muita liberdade política. Austrália, Suíça, daí Estados Unidos está no 11º. E pessoas lá está uma mil maravilhas. Se tivesse uma mil maravilhas, o Donald Trump não seria o que eles teriam escolhido como o dos republicanos. As pessoas estão muito chateadas, porque o mercado não está tão livre assim mais, eles estão sentindo pressão aí. Eu achei o Brasil. Aqui está principalmente livre, mostly, na maior parte livre. Daqui está o Brasil. Achei o Brasil número 122. 122. E aqui é principalmente não livre. E daí 122, depois tem mais nações, depois o próximo é reprimido, e lá você está vendo aqui, número 176, Venezuela, depois Cuba, depois Coreia do Norte. A Argentina também está por aí, né? Cadê? Mas esse é no fim da lista, esses são os reprimidos, né? Se você tem uma escolha para ser pobre
Você vai nascer pobre. Qual país você quer? Um que tem liberdade econômica ou menos liberdade econômica? Fica com liberdade econômica. Porque os pobres sofrem muito nesse país. Liberdade, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu quero falar sobre incentivo. Às vezes, pejorativamente é chamado de individualismo. Mas você sabe que a Bíblia ensina individualismo? O pastor está pregando heresia, né? A Bíblia fala que você não deve ser egoísta. Eu não falei ser egoísta. Tem uma diferença. Quando Deus criou o homem, Ele deu um dom para o homem, chamado dom de trabalho. No Gênesis 2, versículo 15, a Bíblia diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, o homem estava trabalhando antes da queda, antes de entrar pecado no mundo. O trabalho não tem nada a ver com o pecado. Agora, os espinhos, sim, mas o trabalho é um dom de Deus. Eles estavam trabalhando, lavrando o jardim, guardando o jardim antes de pecar. Então é um dom, é para ser uma coisa boa o trabalho. E inclusive, se você procurar na internet, por exemplo, Wikipédia, ética protestante do trabalho, você vai saber que depois da vamos dizer, reforma protestante, que vários princípios bíblicos saíram mais à tona novamente, foi uma ética da importância do trabalho. Viram que não era parte da queda, era parte do plano original de Deus para o bem do homem. Ética, chama-se hoje ética protestante do trabalho. E Deus ainda por cima elevou, vai para Colossenses capítulo 3, Deus elevou o trabalho a um grau infinito. Quando você trabalha, você não está indo lá e só trabalhando para o seu chefe, você está trabalhando para Deus. O seu trabalho é um serviço para Deus. Falar de elevar a importância do trabalho a um grau altíssimo, eterno. Liga o seu, amanhã quando você acordar, o que você faz amanhã está ligado com a eternidade. Colossenses capítulo 3, versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Nós trabalhamos para Deus, não só para o patrão. Efésios 6, versículo 5, Efésios 6, 5, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Aqui está falando na linguagem de hoje, empregados. Obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Você está entendendo isso, irmãos? Olha o incentivo para trabalhar amanhã. Se você trabalhar bem, Deus vai ainda te abençoar e te galardoar, te premiar por fazer bem seu trabalho. Não só o salário que você vai ganhar, o dinheiro, algum lucro, mas ainda você vai ter bênçãos eternas pela forma que você trabalha para Cristo. Esse é um incentivo para trabalhar, né? Não gosto de trabalhar. Trabalhe para o Senhor. Daí ele fala assim: e vós senhores também, né, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor dele e o vosso está no céu. Daí ele fala para os senhores também, que deve tratar, a gente vai falar sobre como tratar os empregados também, com equidade. Então nós trabalhamos para Deus, mas segunda coisa, nós trabalhamos para autossuficiência. Autossuficiência. Gálatas 6, versículo 4, vai para Gálatas 6, versículo 4. Isso que algumas vezes as pessoas falam de individualismo, por exemplo. Você trabalha para prover para você, para a sua família, principalmente. Gálatas 6 e depois outros, a gente vai ver isso. Versículo 4: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo,
e não noutro. Peraí, isso é individualismo. Tem um contexto aqui, é um contexto mais abrangente, mas aqui se aplica ao nosso trabalho normal. Cada um prove a sua própria obra e terá a glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Você tem que carregar o seu peso, cada um tem que carregar o seu peso. No versículo 2, ele fala de carregar as cargas do outro, e a gente vai falar sobre isso, mas não hoje, mas são duas palavras diferentes. No versículo 2, era uma palavra, vou citar só por citar, né? É a palavra baré, no grego, baré, que é uma carga pesada demais para alguém carregar sozinho, é uma carga opressora demais. E nesse versículo 6, a palavra é phortion, fortion. É tipo uma carga, uma mochila que o Wagner carregava, o Emerson carrega para a igreja, né? Os soldados romanos carregavam nas costas. Cada um carrega a sua própria carga. Quer dizer, aplicando para a economia, o dia a dia, finanças, cada um tem que prover para si, para a sua família, a suprir as suas próprias necessidades com a ajuda de Deus. Quem é que nos dá o pão de cada dia? Na última análise, não o mercado, Deus, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem é que supre as nossas necessidades? Deus. Ele suprirá todas as vossas. Na última análise é Deus que cuida de nós, né? E até em economias não boas, Deus ainda cuida de nós. Ele é acima da economia. Mas em 1 Timóteo 5, nós lemos a semana passada, versículo 3, ele falou sobre as viúvas. 1 Timóteo 5, 3: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, até naquela época que eles não tinham INPS e tudo mais, e outros sistemas, só que tinha muitas viúvas, por várias razões culturais da época, muitas viúvas. Era um problema em Jerusalém, era um problema aqui na igreja em Éfeso. E daí ele falou: vocês podem, a igreja estava aceitando algumas viúvas, era quase uma função na igreja, que elas tinham que se dedicar à oração e ao serviço do Senhor, só que elas tinham que ser mais do que 60 anos, elas tinham que ter mais que 60 anos, elas tinham que ser mulheres piedosas, elas não podiam ter filhos e nem netos. Ele falou: porque se elas têm filhos e netos, eles cuidam dela, porque eles têm que aprender a cuidar da sua própria família, do seu próprio lar, senão você é pior do que um perdido. Isso que ele disse. Ele fala aqui em Gálatas, nós estamos, né? Que cada um carrega, prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Fala bem, e pessoas que precisam de ajuda? A gente vai falar sobre isso. Mas em tudo, você pode carregar a carga de outros, daquele do versículo 2. Mas em tudo você tem que ver. Nós temos que entender, na vida tudo tem consequências. Então sim, você vai ajudar, mas por isso que eu falei sobre quando eles tinham governo local, era mais fácil eles até controlarem isso. Mas existe, por exemplo, nesse mesmo capítulo, a lei do semear e ceifar. Pessoas semeiam certas coisas, eles vão colher certas coisas, e pessoas têm que pagar as consequências disso. Fala, todo mundo que está sofrendo é porque... Não. Mas tem casos que é preguiça, não tem? Alguns casos, pelo menos. Tem casos que é vício. Você deve ajudar? Não. Ou não necessariamente, a não ser que você está ajudando a pessoa a fazer certo. Não muito tempo atrás, tem um casal que não está mais aqui, mas o grande problema, talvez a razão que não estão aqui mais, é que o filho não queria trabalhar mesmo. E a esposa falou: vai trabalhar, vagabundo. E o marido brigou com ela por falar assim, com o filho que já tinha mais que uns 30 e poucos anos. Ele nem procurando emprego estava. E a esposa perguntou ao pastor: eu estava certo? Pastor, você estava certo.
Eles não estão aqui hoje, não sei se ele não gostou, não sei o que aconteceu. Mas ela estava certa. Sim, eu posso ajudar alguém, você pode ajudar alguém, se for uma ajuda para colocar a pessoa no pé. Se a pessoa tem capacidade de trabalhar, ele deve estar fazendo algo, porque isso é bíblico. Sim. Entendendo? Cada um tem que carregar a sua própria carga, como a Bíblia diz. E nós temos que ter sabedoria para saber. Se você está carregando o peso de outra pessoa, o cargo, ele falou, cada um gloriará em si. Se você está carregando o peso de outra pessoa, você está tirando deles a alegria de servir a Deus. Você está tirando a alegria deles verem o fruto do seu próprio trabalho, que também é um dom de Deus, que a gente vai falar. Você está tirando essa bênção, esse privilégio, esse dom de Deus, da vida da pessoa. E quando alguém sabe que tem que cuidar de si mesmo, igual meus filhos, a gente tinha no passado um animal de estimação. Eu falei, você cuida. Era só eu cuidar um dia que virava meu serviço, para sempre. Agora, se deixasse o bicho lá morrendo de fome, vocês viram, eles vão cuidar. Mas é assim, a vida, o ser humano, irmão, é bicho feio. Mas quando as pessoas sabem, eles têm que cuidar de si mesmo. A gente vai falar, de caridade, isso a gente vai falar semana que vem. Mas estou falando na vida normal, como Deus fez o ser humano. Se o ser humano saber que eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha família, é isso ou eu vou morrer de fome. Deus deu uma coisa muito especial para o homem, raciocínio. Ele deu uma mente para o homem que não igual ao animal. Os evolucionistas dizem que o homem é animal racional. Ele não é animal, mas ele é racional. Ele pensa, ele tem uma mente. Isso é intrínseco do ser humano também. Ele vai criar, ele vai achar uma forma de cuidar da sua família, se ele puder, se ele tem habilidade. Ele vai buscar no mercado livre, se ele tiver liberdade. O problema é quando os governos não permitem pessoas fazerem o que querem fazer para cuidar de si. Mas ele vai procurar habilidades comercializáveis. Por exemplo, anos atrás eu tinha um amigo que ele consertava rádios amadores, eu acho, walkie-talkie, mas era rádios que depois saiu WhatsApp e celulares. Ele estava morrendo de fome, ele precisava achar outra habilidade, outra profissão. Ele começou a estudar outra coisa, ele viu que o mercado estava mudando. Sabe, isso que governos não podem fazer, eles não conseguem, eles não têm essa flexibilidade de saber o que pessoas querem, o que em tempo real. Estuda a lei da procura e oferta, né? Mas eles vão criar, vão achar habilidades comerciais, disciplina. Eles podem ser preguiçosos, mas vão sofrer consequências. Deixa eu levantar, né? Em nome de compaixão, muitas vezes estamos debilitando pessoas, talvez psicologicamente, emocionalmente, até espiritualmente. O trabalho é um dom de Deus. O trabalho. E o fruto do trabalho, o dom do lucro. Lucro. Isso é palavrão. Pessoas têm uma mentalidade. A gente dá aulas de internet de inglês de graça. Todos os dias eu mando. Não tenho corrido recentemente, porque sem querer a gente acabou pegando uma outra demográfica. Acabou entrando em coisas de iTunes, pessoas que têm um pouquinho mais, outro tipo de noção. Mas no passado, pessoas estavam recebendo de graça, diariamente, dicas de inglês, de graça. Eu gravo e mando todos os dias. Daí eu fazia um produto para vender, né, para pôr comida na mesa dos meus filhos. Eu não vou alimentar minha família dando inglês de graça. Agora não acontece, mas no começo, assim que eu mandava, acabei de lançar um produto, se você quiser, tal. Sabia, lucrando com a gente, charlatão. Sem brincadeira nenhuma, verdade, Wagner? Que ideia é essa? Né? O fruto do meu trabalho, né? Mas é o dom de lucro. O dom de lucro. Por que funciona? No livro de Adam Smith, voltando a falar sobre a oferta e procura, né? Aqui você tem a oferta, você tem a procura. Aqui, onde se encontra é o equilíbrio. O preço chega aqui, tem para todo mundo. Não vai ter nem de mais nem de menos. Vai ter certinho o que o mercado quer. O preço vai determinar. O lucro determina
a produção, a oferta, o lucro, o quanto que eles vão lucrar. E quando você fala de lucro, você tem que levar em consideração muitas coisas. Eles falam lucro econômico. Se você está abrindo uma firma, mas você está ganhando nessa firma que você abriu, sei lá, R$500 por mês, você podia ser um gerente e ganhar R$5.000, você não está ganhando R$500, você está ganhando menos 3 mil, é chamado lucro econômico mesmo. Enfim, mas esse é a oferta, o preço determina, e daí chega a procura. Quando encontra aqui, é um equilíbrio perfeito no mercado. Tem para todo mundo. Mexeu com esse daqui, mexeu com a procura, mexeu com a demanda, com a oferta, qualquer um desses vai faltar. Acontece, vai acontecer isso, vai faltar, vai ter escassez. Então você tem que estudar isso para entender por quê. Mas como que isso funciona? O Adam Smith diz assim: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, em português traduziram the brewer, cervejeiro, tudo bem, e do padeiro, que esperamos o nosso jantar. Quer dizer, você não vai ter um pão amanhã na sua mesa porque o padeiro é tão bondoso, tão generoso, que você vai ter um pão amanhã. Mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio. E nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. O padeiro vai colocar pão na sua mesa amanhã porque vai ser bom para ele também. Ele entendeu que naturalmente o ser humano vai cuidar de si mesmo. Mesma coisa que Abraham Lincoln disse, anos depois, em 1860 mais ou menos. Ele disse: já que cada homem tem uma boca para se alimentar e um par de mãos para fornecer comida, provavelmente foi a intenção que esse determinado par de mãos devesse alimentar essa boca em particular. Estava dizendo que cada um tem um certo trabalho na cabeça deles. E um sistema que tira o crédito do homem, que tira essa oportunidade do homem de determinar o que ele vai fazer com o seu esforço, o seu tempo, é contra a natureza do homem. O homem quer produzir, ele quer cuidar dos seus. Você tira isso dele, está indo contra a natureza. Fala, mas isso não é bíblico. É bíblico. Sim. Mateus 22:39, você vai ver o que Jesus disse sobre o homem. Mateus 20, Jesus sabia como que é o ser humano. Ele nos criou, né? Mateus 22:39. Alguém lê? O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava dizendo assim que você... Lembra que o pastor disse: nenhum homem se odeia. Você fala, não, pessoas se odeiam, pessoas já cometeram suicídio. Não porque eles se odiavam. Mas por que cometeram suicídio? Tem muitas razões. Pode ser por uma fraqueza mental num certo momento, pode ser, no caso, pode ser por grande orgulho. Tem pessoas que eles não querem enfrentar alguma coisa, eles não querem enfrentar algo, eles falam, eu vou tirar minha vida. Mas não é porque não se amam, porque a Bíblia fala: nenhum homem jamais odiou a si mesmo. A Bíblia fala isso bem claramente, que você deve amar a sua esposa como a si mesmo. Então Deus presume que o homem se ama. Tem até uma música, acho que é um hino, né? Eu me amo, né? E nós sabemos o que é melhor para nós. Nós temos um instinto natural de cuidar de nós mesmos. E Deus quer que Ele quer que a gente pegue esse mesmo instinto, esse mesmo conceito e aplicamos às necessidades de outras pessoas. Ele quer que você pense nos outros como você pensa sobre si. Tá? Então tem esse outro aspecto que a gente vai falar também. Mas a gente está vendo aqui que Deus sabe que o homem vai cuidar de si. Interessante até no contexto daquele versículo que fala assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor diz. Ninguém odiou a sua carne, antes a alimenta e sustenta. E Deus falou isso. É uma coisa natural do ser humano. Ele não se odeia, ele se alimenta e sustenta. Ele vai trabalhar para o seu sustento, se tiver a oportunidade e se ele tem que fazer isso. Isso não quer dizer que nós não devemos pensar nas necessidades dos outros. Filipenses 2:4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quer dizer, você vai cuidar das coisas que são suas, você vai fazer isso. Então, quando os pais fundadores dos Estados Unidos fizeram a Constituição e escreveram a Declaração de Independência, eles levaram em consideração, ao formar o governo, esses princípios. Por isso que eles tentaram descentralizar o poder.
Eles queriam que o homem não tivesse um poder centralizado, eles queriam que o homem tivesse liberdade e fosse protegido desses direitos intrínsecos do homem. E o livre mercado, ele leva em consideração esse interesse próprio. Ele emprega esse interesse próprio para nos forçar a pensar nas necessidades dos outros. Como isso? Alguém fala assim: você está falando de ganância? Não, eu não estou falando de ganância. Ganância é pecado. No livre mercado tem ganância? Sim. Eu vou falar isso semana que vem. Pode ter certeza que no socialismo também tem muita ganância. Olha o que acontece com os governos. Você acha que não tem ganância aí no meio? Você fala, mas então qual o sistema funciona mais? O sistema que Deus nos mostra que funciona mais. Sabe por quê? Se você tiver livre mercado, pouca intervenção, pouca regulamentação governamental e tudo mais, não tantos impostos opressores, e o governo determinando quem pode entrar num certo lugar, quem não pode, etc, 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 tudo que é feito é voluntário. Todas as trocas são voluntárias. Ninguém pode ser monopólio. Se for no mercado livre, o monopólio só vai continuar sendo monopólio se ele oferece alguma coisa que as pessoas querem pagar e querem dar o dinheiro. O difícil é quando alguma coisa vira monopólio porque está pagando o governo. Daí não tem jeito. Mas se fosse no mercado livre, todo mundo é forçado a pensar: ok, eu quero o dinheiro do Diego, eu sou ganancioso. E vai ter um monte de gente gananciosa. Você não deve ser. Mas vamos supor, eu quero mais. Eu não posso roubar dele. Eu não posso pagar um político: tira o dinheiro desse setor aqui, cobra esse imposto desse setor. Eu não posso fazer isso. Eu vou ter que, como que eu posso tirar o dinheiro dele se eu for ganancioso? Eu vou ter que oferecer alguma coisa que ele quer em troca, alguma coisa de valor para ele, alguma coisa que ele esteja disposto a trocar comigo, voluntariamente. Se o governo proteger nossa liberdade e propriedade privada, teria isso, essa livre troca. Então, na verdade, ele acaba neutralizando até a ganância. Ele acaba forçando as pessoas a pensar nos outros, porque para você tem que criar um produto que alguém vai querer. Você tem que pensar no cliente, você tem que pensar no cliente. Porque como que eu vou agradar ele? Igual em inglês, a gente dá aula de inglês. Nossos professores aqui, é cada um por si. Você é um professor ruim, você chega lá meio atrasado, tá? Você vai perder alunos. Daí começa a perder alunos: deixa eu melhorar, deixa eu ficar mais... Eu estou dando uma dica aqui para os professores, né? Deixa eu caprichar mais, deixa eu agradar mais o aluno. Se a gente aumenta o preço, a gente vai ter que parar. Fica aquilo. Ninguém está forçado a estudar inglês. Está entendendo? É uma livre troca, é uma livre, espontânea vontade. Então é forçado a pensar nos outros. Você é forçado, porque ninguém está te forçando ou impedindo de comprar ou vender. O que acontece quando o governo entra no mercado? Ele impede ou ele força. É egoísta pensar em si, como a Bíblia manda? Até? Não. Se você consegue trabalhar, se Deus te deu oportunidades, se Deus te deu talento, se Deus te deu habilidade, e todos têm, de um grau ou outro, e nem todos são iguais, a gente vai falar sobre isso, nem todos são iguais, e você não faz esse trabalho, e você não cuida dos seus, e você não providencia comida e roupa e as coisas que sua família necessita, isso é egoísta. Isso é egoísmo. Está entendendo? A Bíblia diz em Provérbios 6-8: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. Ela prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Deus fala: vai, aprende da formiga. Precisa que faça isso, faça aquilo. Ela vai cuidar de si. Esse autointeresse não é egoísta necessariamente, pode ser, mas não é. Ao contrário, eu falei, vai motivar pessoas a ter responsabilidade, a levantar e fazer alguma coisa, a trabalhar. E isso vai premiar o trabalhador. Nós sempre temos que pensar de uma forma. Até na lei de Moisés, eles ajudavam pessoas que estavam passando necessidades por várias razões. Mas como? Vai trabalhar. Eles ofereciam oportunidades de trabalho. Sempre tem que engrandecer o trabalho. David. A Aline estava falando que ela trabalhou por 15 anos
na prefeitura e depois ligado com coisas da prefeitura, assim, na célula. E ela falou que várias vezes ela teve a oportunidade, ela falou que a melhor ajuda que ela sempre conseguia para alguém é conseguir inserir a pessoa no mercado de trabalho. Ela falou, é o que mudava a vida da pessoa. Algumas vezes ela teve a oportunidade de conseguir um emprego para alguém, aquilo mudou, a pessoa cresceu tanto na vida. Tinha algumas pessoas que ela conseguia um emprego para eles, até para os filhos, pessoas que estavam na célula, tinham um emprego para o filho e os pais se recusaram porque ele recebia auxílio do governo e não permitiram que o filho trabalhasse. E ele falou que eles ficaram na miséria, a família ficou na miséria, tinha a oportunidade de sair dali, mas não saiu porque optou de continuar. A gente vai falar, porque eu sei que tem perguntas sobre, mas tem pessoas que precisam, eu sei disso, a gente vai falar sobre isso, não é? A gente vai falar semana que vem. Só que nós temos que, de qualquer coisa que for feito, eu vou falar sobre governo ou não, o que é o governo, mas tem que ser uma forma que incentiva pessoas que podem a trabalhar e sustentar e prover para a sua família, para as suas necessidades, porque isso é bíblico, e isso funciona. Dá ao produtor uma razão para produzir melhor, a um preço justo para dar valor, a produzir algo que outra pessoa vai dar valor desse preço, né, para o cliente, vai funcionar. Vou terminar só com 2 Tessalonicenses 3, só terminar com esse, 2 Tessalonicenses 3, eu nem falei sobre lucro ainda, eu falei que ia falar sobre lucro, mas nem cheguei lá. Semana que vem a gente fala sobre o dom de lucro, que é bíblico também. Mas ainda estamos no incentivo aqui, no trabalho, no incentivo. 2 Tessalonicenses 3, versículo 7. Paulo disse que ele foi para Tessalônica. Versículo 7, 2 Tessalonicenses 3, 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Ok? Paulo está falando, isso é para nós também hoje, irmãos. Paulo falou, me imita. Pois que não houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque ele até poderia, como ministro, pastores, deviam sustentar ele, mas ele quis dar o exemplo, mostrar como que era para ser. Porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isto. Olha que incentivo legal. Que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Falar sobre incentivo? Mas se a pessoa não pode trabalhar, é outra história. Ele vai falar sobre isso. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, duas coisas você nota aqui: propriedade privada. Ele disse assim: não comemos o pão de homem algum. Isso pertencia a eles, era propriedade deles, propriedade privada. Daí ele incentivo: se alguém não quiser trabalhar, presumindo que você consegue trabalhar, não coma também. Isso é incentivo, individualismo. Se você tira o incentivo, você tira todas e cuida de todas as necessidades, né? A pessoa poderia ser, né, em teoria, preguiçoso, vai deixar os outros cuidar, né, das suas necessidades. Tome cuidado até nós, não sempre ter um sentimento de, eu mereço isso, esse é o meu direito, eu queria o meu direito. Não, Deus te deu um direito, é chamado trabalho. Amém? É fruto do seu trabalho. A gente vai falar semana que vem sobre o dom do lucro. E vamos falar sobre caridade também, semana que vem, ok? Sobre isso. David. Um versículo que fala assim: e trabalhando com sossego, como o seu próprio pão, né? Como o seu próprio pão. Isso é individualismo, no sentido de cuida do seu pão. Eu não vou tirar o pão de homem algum. Você fala, mas tem certas circunstâncias. Ok, a gente vai falar sobre essas circunstâncias, mas esse é um princípio bíblico. Então qualquer governo que é criado, qualquer governo, se levar em consideração esses princípios, propriedade privada, liberdade e incentivo, você nem pode imaginar como prosperaria uma sociedade assim. A gente vai continuar semana que vem, falar mais sobre isso. Ok, obrigado.